TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Construmóvel começa hoje com o desafio de instituir cidades criativas. Este e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Redação Informativo. Em pouco mais de 3 horas, 2 furtos de veículos foram registrados em Lajeado. Os casos ocorreram entre o fim da noite desta segunda-feira e o início da madrugada da terça-feira. O primeiro registro efetuado na delegacia ocorreu no bairro Universitário. Foi levado um automóvel Uno Mille azul de placa AFV 5485. A vítima deixou o carro em frente à sua casa, na rua Nossa Senhora de Lourdes, às 10 horas da noite da segunda-feira. E ao retornar por volta da 00:40, percebeu o furto. O segundo caso ocorreu no bairro São Bento. Foi furtada uma Honda CG 150, uma Titan preta de placa ILT 6724. O veículo foi deixado às 11h20 da noite desta segunda-feira na rua Girassóis e o furto foi constatado às 1h20 da manhã da terça-feira. Um atropelamento na Avenida Senador Pinheiro Machado, no centro de Bom Retiro do Sul, deixou 2 pessoas feridas. O acidente ocorreu por volta das 4h50 da tarde desta segunda-feira. De acordo com a Brigada Militar, Edia Guiar da Silva, de 68 anos, atravessava a via quando foi atingida por uma Honda CG 150. A idosa e o condutor da moto, Adriano Jorge de Freitas, de 38 anos, ficaram feridos. Eles foram encaminhados para atendimento no Hospital de Caridade Santana e, de acordo com a polícia, eles foram medicados e liberados na sequência. 3 jovens armados e encapuzados tentaram assaltar um vereador de Roca Salles por volta das 8 horas da noite da segunda-feira. O caso ocorreu na rua Barão do Rio Branco, no centro da cidade. De acordo com a Brigada Militar, o legislador, que não teve seu nome divulgado, trafegava com um Gol quando o trio ordenou que ele parasse. O motorista acelerou e fugiu. Segundo a Brigada Militar, depois disso, os jovens fugiram em direção aos trilhos da linha do trem que passa nas proximidades e não foram mais localizados. Um homem de 56 anos foi preso por contrabando de cigarros no início da noite da segunda-feira. A prisão ocorreu no bairro Canabarro, em Teutônia, por volta das 6 da tarde. Em patrulhamento pela rua Reinaldo Afonso Augustin, a Brigada Militar abordou um Uno Mille com placas do município. E em revista, os policiais encontraram 2.460 carteiras de cigarro da marca Classic e mais 50 da marca Palladium. De acordo com a polícia, a carga estava escondida parte no banco de trás, encoberta por um tecido, e outra parte no porta-malas. E uma residência localizada em Linha Posses, na divisa de Paverama e Teutônia, foi praticamente destruída por um incêndio no início da manhã desta terça-feira. O Corpo de Bombeiros de Teutônia foi acionado às 6h20 da manhã e realizou combate às chamas em cerca de 2 horas. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio são desconhecidas. Um jovem de 20 anos foi preso pelo pelotão de operações especiais da Brigada Militar por porte ilegal de arma depois de tentar fugir do policiamento com uma motocicleta no centro. Isso foi por volta das 5h30 da tarde da segunda-feira. Os policiais realizavam patrulhamento no bairro e quando o jovem avistou a guarnição, fugiu. Segundo o registro policial, o motorista colidiu contra um muro e tentou fugir a pé, mas foi detido. Antes de ser algemado, ele jogou na água da enchente uma pistola calibre 380 e 20 cartuchos, mas o material foi localizado pelos brigadianos. O morador do bairro Conservas foi encaminhado à delegacia para registro do flagrante e depois foi recolhido ao sistema penal. Acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Luciano. Pode ser em momentos de festa, de fartura, de pão e circo, pode ser em momentos de séria e grave crise como a que estamos presenciando, mas ela está sempre presente, sempre firme,
forte e atuante, a demagogia. Vejam, amigos, que agora, no momento crucial da nossa política e economia, para não dizer até perigoso para as nossas instituições, ainda tem gente em política, no governo ou na oposição, que tem coragem de dar o tapa e esconder a mão, ou de ficar em cima do muro para não ficar de mal com seus eleitores, ou ainda, e o que é pior, fazer um jogo de cena, vendendo um discurso de um lado e vendendo, às vezes, literalmente, o seu voto do outro. Exemplo disso é a turma de parlamentares, tanto estaduais quanto federais, que nesse verdadeiro inferno astral e governamental se posicionam publicamente contra os ajustes fiscais propostos ou, em termos mais claros, contra os aumentos de impostos e favoráveis ao mesmo tempo aos aumentos dos servidores, de benefícios extrasalariais e a determinadas categorias e assim por diante. E isso chegou ao ponto de merecer escancarada represália, tanto da presidente Dilma quanto do seu declarado inimigo na trincheira, o presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, e também de um dos maiores líderes atuais do que restou da oposição propriamente dita, o ex-candidato à presidência, senador Aécio Neves. Isto é claramente jogar para a torcida. Está acontecendo aqui no Estado também com manobras underground entre governo e deputados de oportuna, casuística e pontual oposição. Tem inclusive partidos que, nas boas, integram a base do governo e, nas horas ruins, viram as costas ou impõem condições para apoiar o governo do qual nunca se desgrudam. Alguns chamam isso de negociação. Eu chamaria de negociata, chantagem ou, no popular, demagogia. Fico de bem com o meu eleitor e não fico de mal com o meu governo, mesmo porque logo ali na frente eu vou precisar dos dois. E tem uns que classificam os partidos e parlamentares que assim agem como sendo o fiel da balança. Eu já acho que o melhor seria classificá-los como o infiel da balança. Fidelidade, para mim, é outra coisa. Porque quem está do teu lado na boa tem que estar na ruim. Como se diz por aí, amigo é aquele que está aí para todas, para o que der e vier, faça sol ou faça chuva. Nas minhas andanças de pescarias lá para os lados da fronteira, eu aprendi por lá que eles têm outro nome para pessoas que agem dessa maneira. São os chamados amigo barca, ou seja, quando tu mais precisa, estão do outro lado. Igual quando a gente precisa atravessar o rio. É quase que uma lei de Murphy-Galdéria. Não estou aqui semeando a discórdia, não torço pela tragédia e nunca fui a favor de qualquer aumento ou criação de impostos. Mas tem hora para tudo. Tem a hora da festa e tem a hora da ressaca. E ainda tem a hora da faxina do salão. Só espero, nessas batalhas todas que estamos presenciando, que entre mortos e feridos, nós, o povo, possamos sobreviver. Porque embora tenhamos grande parcela de culpa por ainda não sabermos votar de forma consciente, ainda acreditando na grande maioria dos demagogos, ainda assim não é justo que paguemos a conta sozinhos. Até a próxima. Através da Secretaria da Fazenda, a Administração Municipal de Antagorda prorrogou até o dia 10 de outubro o Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS. Conforme a secretária da pasta, Madalena Zanquim, é uma oportunidade para os munícipes que possuem algum débito com a Prefeitura para poderem pagar esse débito, aliás, com isenção de até 100% nos juros e multas. Atualmente, Antagorda acumula aproximadamente R$800 mil com o não pagamento de taxas de contribuições, como a água, pró-moradia, taxas de licenciamento ambiental, taxas de vigilância sanitária e outras. Ela acrescenta que para o orçamento do município o valor é considerável. O não pagamento obriga o Poder Público Municipal a ingressar com ações judiciais de cobrança conforme exigência do Tribunal de Contas do Estado. E o Brasil alcança a meta de combate à pobreza da ONU antes mesmo do prazo estabelecido. Veja com Carolina Rocha. Etienne sempre morou em uma comunidade no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, e estudou em escolas públicas. Mesmo com a pouca renda familiar, os livros nunca saíram de perto. A minha infância toda eu fiz tentando dar o meu melhor, né? Sempre fui uma das melhores alunas da sala, então assim, eu me esforçava bastante. Não porque eu era
porque sou ou fui inteligente, mas por ser muito esforçada. Para garantir que Etienne e os outros 2 filhos continuassem estudando, a mãe, Cláudia, que não podia trabalhar por conta de uma deficiência física, pôde contar com o Bolsa Família durante todo o período escolar deles. A renda extra fez diferença. Se antes você não tinha um certo conforto de alguma coisa, uma alimentação mais básica, então aí você passa a ter. E isso ajuda, né? Porque tá ligado que saco vazio não para em pé. E a questão mesmo de material escolar, tudo que precisava era aquela renda extra que dava conta. Os frutos de todo esse esforço não demoraram a chegar. Hoje, Etienne está no último ano do curso de Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e faz estágio em uma empresa do setor de petróleo. A história de Etienne é apenas uma entre os mais de 36 milhões de brasileiros que já foram atendidos pelo Bolsa Família. A renda garantida pelo programa ajuda milhares de famílias não só a superar a situação de pobreza, mas a estimular o estudo das crianças e jovens. O Bolsa Família foi uma das ações que possibilitaram que o Brasil cumprisse a primeira meta dos Objetivos do Milênio: acabar com a fome e a miséria. São 8 os Objetivos do Milênio, traçados há 15 anos entre 189 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, a ONU. Redução da pobreza, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade na infância, melhorar a saúde materna, combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. As lideranças globais, em ano 2000, adotaram a Declaração do Milênio, onde eles colocaram alguns princípios básicos que orientaram o processo de desenvolvimento nos últimos 15 anos, do ano 2000 até ano 2015, que colocaram que cada país vai repriorizar o seu orçamento para contribuir com um certo percentual para o desenvolvimento global. Né? E como resultado dessa declaração do milênio, foram então formulados os 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, chamados ODMs. Né? No caso do objetivo número 1, o Brasil alcançou já em 2012 mais do que tinha proposto na época. Por exemplo, no caso da pobreza extrema, a redução, que tinha como meta ser de 1/4 do nível de 1990, conseguiu ser diminuída ainda mais em 1/7. Passou de 25,5% para 3,5% da população. Já a situação de fome, que em 2003 atingia 10% dos brasileiros, em 2012 chegou a 1,7%. A população passou a ter acesso a esses alimentos, principalmente por ter acesso à renda. Aumento do salário mínimo, programas como o próprio Bolsa Família, né, que garantiram renda para essa população em situação de pobreza, que trabalhava muito, mas por condições históricas de desigualdade não conseguia ter uma renda suficiente para manter a sua família com dignidade. Acostumado a figurar nas revistas de arquitetura e design, o arquiteto porto-alegrense Alexandre Viero desembarca em Estrela para ministrar curso na Faculdade La Salle. A formação será nos dias 3 e 10 de outubro, das 9 da manhã até o meio-dia e da 1 às 5 da tarde, na instituição de ensino superior. O diretor da Viero Arquitetura vai falar sobre interiores contemporâneos, arquitetura e design de interiores. O curso de extensão pretende encaminhar o participante ao complexo universo da arquitetura e do design de interiores, ampliando a discussão sobre o repertório de métodos e esquemas para a produção de ambientes de interiores de alta qualidade, do ponto de vista teórico e prático. Entre os conteúdos, a introdução à arquitetura e o design de interiores, a evolução histórica até o contemporâneo, a arquitetura residencial. O público-alvo são os arquitetos, design, estudantes de arquitetura, design e engenharia que desejam ampliar o repertório na área de atuação. As vagas são limitadas. Será fornecido certificado a todos os que obtiverem no mínimo 85% de frequência. Informações na Secretaria da Instituição pelo telefone 3720-2732. Os aeroportos brasileiros receberão visitas e simulações para verificar questões de acessibilidade. Veja com Paulo La Sálvia.
Segundo o censo do IBGE de 2010, o último dado disponível, existem no país 45.600.000 pessoas com algum tipo de deficiência. Sobre este assunto e a questão da acessibilidade, eu converso agora com Rodrigo Machado, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Boa noite, secretário. Como é que está, por exemplo, a questão da acessibilidade nos aeroportos? No ano que vem o Brasil vai sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Vocês fizeram um teste em 3 grandes aeroportos no país e o que vocês constataram? Sim, foram feitas 3 visitas, boa noite a todos, foram feitas 3 visitas nos aeroportos do Galeão, Santos Dumont e Guarulhos, onde fizemos um simulado para os procedimentos das pessoas, de embarque e desembarque das pessoas com deficiência. E a gente constatou que existem algumas coisas ainda que podem ser melhoradas, que nós vamos estar reunindo com os aeroportos, com os operadores, para passar essas informações e garantir um bom atendimento. Além desses simulados, foram realizadas também visitas, juntamente com a SAC, Secretaria de Aviação Civil, e a ANAC, em 9 aeroportos que estarão envolvidos ou diretamente com jogos, que é o caso da cidade do Rio de Janeiro, como as outras cidades do futebol, né, onde fizemos nesses relatórios, apontamos algumas questões de acessibilidade arquitetônica para melhoria nos aeroportos. Agora, a acessibilidade é um conceito amplo, não envolve só a infraestrutura urbana de serviços públicos, também envolve, por exemplo, a questão do audiovisual. Como é que nós estamos no Brasil em relação à acessibilidade nessa área do audiovisual? Sim, a Ancine, ela publicou em dezembro de 2014 a instrução número 116, que garante que toda obra audiovisual gerida pela Ancine com recursos públicos federais, elas devem ter no seu orçamento os recursos de audiodescrição, que é um recurso pensado para a pessoa com deficiência visual, e os recursos de legenda descritiva e Libras, recursos esses de acessibilidade pensados para as pessoas com deficiência auditiva. Isso na produção. E agora a Ancine colocou em consulta pública uma análise de impacto regulatório, que o próximo passo será regular também a acessibilidade nas salas de exibição, nos cinemas, para que seja garantida esse direito das pessoas com deficiência e o acesso à cultura. Em comparação com outros países desenvolvidos, no mesmo grau de desenvolvimento do Brasil, como é que está a questão da acessibilidade aqui no país? Nós estamos começando agora, até que nós estamos com uma bastante avançado com essa legislação, né, que entrou agora da Ancine, então acredito que agora nós vamos conseguir alcançar níveis de países que nós estamos, né, por exemplo, Espanha, Alemanha, Inglaterra já tem isso bem mais desenvolvido, mas o Brasil está até conseguindo alcançar bastante esse nível de acessibilidade para o seu público, né? A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho da Prefeitura de Estrela terá lançamento no próximo dia 28 de setembro. Na ocasião, membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e do Setor de Segurança do Trabalho vão utilizar a tribuna livre na sessão do Legislativo às 6h30 da tarde. A programação segue no dia 6 de outubro, às 3h30 da tarde, quando no plenário da Câmara de Vereadores. Haverá palestra com o tema Acidente de Trabalho. A próxima vítima pode ser você. Ela será ministrada por Gilberto Schmidt e Marisete Malman, da Defesa Civil aqui de Lajeado. Na ocasião, haverá distribuição de material informativo. No dia 8 de outubro, às 13h30, no mesmo local, a psicóloga da Secretaria da Saúde, Lilian Schmidt, falará sobre as drogas lícitas e seus efeitos no trabalho e na saúde do trabalhador. Dia 9, encerrando a Semana de Prevenção de Acidentes, às 2h30 da tarde, na Escola Pinheiros, haverá palestra sobre prevenção e combate a incêndios e evacuação de prédios. Os ministrantes serão o técnico de segurança do trabalho Carlos Augusto Schmegel e membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Esse assunto é alusivo ao Dia Nacional da Segurança do Trabalho nas escolas. A Semana de Prevenção de Acidentes é promovida pelo Setor de Segurança do Trabalho e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, com apoio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de Estrela. O Brasil prorrogou a medida que concede um visto especial para os sírios. Veja com Carolina Becker, da NBR. Esses 20 milhões
Nesta segunda-feira, o Conselho Nacional para os Refugiados, o CONARE, se reuniu e aprovou a prorrogação por mais 2 anos da medida que concede visto especial a pessoas afetadas pelo conflito armado na Síria. A regra venceria neste mês. No regime especial de concessão de visto, uma série de requisitos é descartada, como, por exemplo, a exigência de passagem de volta para o país de origem. A obtenção desse visto também é necessária para, depois, já no Brasil, dar entrada no pedido de refúgio. Desde que entrou em vigor a medida que facilita a concessão de visto especial a sírios, há 2 anos, já foram concedidos mais de 7.500 vistos para essa população. Hoje, existem no Brasil, em situação de refúgio, 2.097 sírios. É um número reduzido perto da dimensão de refugiados sírios no mundo, como bem mencionei a vocês, são mais de 4 milhões, mas é um país que tomou, o Brasil, o governo federal, junto com a sociedade civil, que também faz parte do CONARE, do Comitê Nacional para Refugiados, e da ONU, que observa e é observadora formal do comitê, o Brasil é protagonista, o Brasil tomou uma iniciativa de vanguarda na criação de um mecanismo de recepção de solicitantes de refúgio de nacionalidade síria. Segundo o secretário nacional de Justiça e presidente do CONARE, o Brasil tem condições de receber essas pessoas, mesmo em um cenário de ajustes econômicos. Ele disse que a sociedade brasileira foi construída a partir de fluxos imigratórios e o acolhimento aos refugiados é uma escolha que o país faz pela humanidade. Mesmo em momentos difíceis, nós recebemos fluxos migratórios econômicos e sociais de diversas partes do mundo, mas recebemos muitos imigrantes que, ainda que não tivessem o título, o reconhecimento jurídico à época de refugiados, uma vez que não existia o Instituto internacionalmente, eram pessoas que viviam as mesmas situações que esses imigrantes vivem hoje. E eles ajudaram e efetivamente construíram a sociedade brasileira, ajudaram em empreendedorismo, ajudaram em diversidade cultural, ajudaram em diversidade econômica, geraram emprego. Enfim, construíram efetivamente uma sociedade mais plural, mais diversa e certamente mais solidária. O Partido Verde de Estrela vai reunir filiados e simpatizantes em seu primeiro ato político do ano neste sábado na Câmara de Vereadores. O encontro inicia-se às 14h e tem o objetivo de apresentar à comunidade a sua executiva no município. Inativo desde 2013, o PV volta ao cenário político da cidade com novos nomes. Para o presidente da agremiação, o jornalista Jonatas dos Santos, o PV renasce como uma alternativa para aqueles que buscam algo maior do que a luta permanente entre a esquerda e a direita no país. O ato terá a presença do presidente estadual do Partido Verde, o vereador de Gravataí, Márcio Souza. No dia, deverá ser abonada a filiação de importantes nomes ligados ao governo municipal, bem como de pré-candidatos ao próximo pleito eleitoral de 2016. Além de manifestações políticas, artistas locais levarão cultura e arte para o encontro. E o Dia D oferece oportunidades de emprego para pessoas com deficiência. Leonardo Meira traz as informações. O Dia D da inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS no mercado de trabalho é celebrado na sexta-feira, dia 25 de setembro. Mas durante toda essa semana, o Ministério do Trabalho promove eventos em parceria com estados e municípios para celebrar a data. A ideia é promover o contato entre empresas e trabalhadores. As empresas precisam cumprir a Lei Federal 8.213, que determina que empresas com mais de 100 empregados incluam pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados do INSS no quadro de empregados. As atividades incluem entrevistas para oportunidades de emprego. A programação começa em São Paulo e termina no sábado em Florianópolis, quando o ministro do Trabalho, Manuel Dias, vai estar presente. A mobilização faz parte da Agenda do Trabalho Decente e do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência Viver Sem Limite. De São Paulo, Leonardo Meira. A terceira Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres realiza-se nesta quarta-feira no auditório do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, das 8 horas da manhã até as 5h15 da tarde. As inscrições podem ser feitas no local.
A coordenadora municipal das políticas públicas para as mulheres, a Daniele Pinto, salienta que o principal desafio da conferência é traçar estratégias para que todas as políticas públicas de igualdade para as mulheres sejam efetivadas. Sensibilizar as mulheres a participarem da construção da própria realidade no mundo, não como coadjuvantes, e sim na linha de frente, tomando as próprias decisões e participando da política. A conferência busca incentivar as mulheres a vivenciar seus direitos, aumentar sua participação e poder na sociedade, na família e principalmente no âmbito da política. A conferência municipal foi convocada através do decreto e tem por objetivo lançar propostas e preparar para a 4ª Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, que ocorrerá em Brasília no período de 15 a 18 de março de 2016 e terá como foco principal o fortalecimento à política nacional para as mulheres. E mais de 14 milhões e 700 mil alunos entre os beneficiados do programa Bolsa Família tiveram frequência escolar acompanhada. Veja com João Pedro Neto. Nos meses de junho e julho deste ano, mais de 14 milhões e 700 mil crianças e adolescentes de famílias que recebem o Bolsa Família tiveram a frequência escolar acompanhada. Os dados mostram que deste total, 95,7% cumpriram o mínimo de presença em sala de aula, que é de 85% para crianças de 6 a 15 anos e de 75% para adolescentes de 16 e 17 anos. Para receber a complementação da renda, um dos compromissos das famílias é que as crianças e adolescentes em idade escolar de 6 a 17 anos estejam estudando regularmente. As famílias que não cumprirem essa condição podem ter o benefício suspenso ou bloqueado. De Brasília, João Pedro Neto. Paralelamente aos cuidados despendidos com os flagelados da enchente, a equipe do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores da Secretaria do Meio Ambiente de Lajeado e da Associação Amando, Protegendo e Amparando Muitos Animais, a APAMA, estão cuidando dos animais que também tiveram de deixar suas casas provisoriamente. O atendimento ocorre ao lado do Centro Esportivo Municipal no bairro São Cristóvão, onde 37 cães, um gato e uma galinha choca com pintos estão abrigados. Conforme a coordenadora do centro, a Eléa Wessel, para o atendimento aos animais não ser prejudicado, é necessária a colaboração comunitária, com a doação de papelão, cobertas e panos, além de rações, bem como serragem. Segundo ela, empresas como os sorvetes Kelly, que doou potes para ração, Balas Florestal, que doou pallets, e o restaurante Califórnia, que doou baldes, além de pessoas em geral, estão ajudando, mas a falta de cobertores e papelão seco é grande. Os bombeiros, por sua vez, emprestaram um gerador para viabilizar a iluminação do local à noite. Os voluntários da Defesa Civil e do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais ajudaram no revezamento, pois é preciso realizar rondas noturnas, trocando os papelões, cobertores, comida e água dos animais, bem como para o recolhimento dos dejetos. A dificuldade maior se dá em razão do local não ter cobertura, sendo necessária a utilização de gazebos e lonas para o abrigo da chuva. Todos os animais serão gratuitamente vacinados contra a raiva e outras 16 enfermidades, bem como castrados para evitar a proliferação descontrolada. Um deles foi constatado com anemia profunda e foi internado para tratamento em função da condição que apresentava quando chegou ao abrigo. Outra iniciativa será a chipagem gratuita dos animais, além do tratamento com vermífugo. As doações podem ser feitas em qualquer horário no Centro Esportivo Municipal no bairro São Cristóvão. Manuais de veículos deverão trazer informações detalhadas de peças e componentes. Veja na matéria de Mariana Abreu, da TV Senado. Conhecer a denominação, a marca e o código de referência das principais peças de um veículo. As informações incluídas no manual do carro facilitariam o trabalho do consumidor na hora de encontrar peças de reposição e permitiriam comparar preços entre diversos fornecedores. Para o relator da matéria, a medida deve estimular a concorrência no setor de autopeças, pondo fim ao monopólio das concessionárias autorizadas. A concessionária vende peças e vende seus serviços por valores muito mais caros para o consumidor do que as lojas de autopeças. Então isso visa a dar uma opção aos consumidores de que ele possa encontrar
essas peças também nas lojas de autopeças. E é um avanço nas relações de consumo envolvendo peças de automóveis. Setembro é o mês escolhido por organizações mundiais para conscientizar sobre a importância da vida e da prevenção do suicídio. No estado, profissionais da área da saúde estão mobilizados para falar da campanha que recebeu o nome de Setembro Amarelo. Veja com Rafael Varela. Os números de suicídio crescem e é preciso tocar no assunto. É o que pensa a coordenadora da residência médica em psiquiatria do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Roberta é uma das profissionais da saúde que assumiram esta agenda. Ela esteve na Assembleia Legislativa para divulgar a campanha de prevenção. A psiquiatra ressalta que a maioria das vítimas está na faixa dos 15 aos 35 anos e o número de mortes chega a 1 milhão por ano. É a segunda causa de morte entre as idades de 15 a 45 anos. Se acredita que doenças mentais como depressão, uso de álcool e outras drogas, esquizofrenia, bipolaridade e transtornos de personalidade estejam associados a esses casos. Na tentativa de frear estes números, a meta da Organização Mundial de Saúde é diminuir a taxa mundial até 2020. 10%. O suicídio é um problema de saúde pública. Se acredita que a prevenção possa diminuir em 90% dos casos. Então, a gente preconiza e solicita todo um chamamento da população para este assunto, que é um tabu, mas precisa ser falado. A psiquiatra lembra do tempo em que esconder os números de suicídio era visto como a melhor alternativa, na lógica de não provocar novos casos. Mas o pensamento de Roberta vai na contramão. É preciso problematizar o assunto para que os números parem de crescer. A gente precisa falar sobre esse problema, falar sobre a depressão e orientar as pessoas e também desestigmatizar o pedido de ajuda. A pessoa com suicídio, com tentativa de suicídio ou que está pensando em se suicidar, ela geralmente pede ajuda, ela geralmente fala sobre isso. E o outro que está ouvindo tem que poder ouvir com um cuidado, uma atenção e aí poder se buscar ajuda. E aí a ajuda se obtém nos centros de atenções básicas, nos CAPs ou até mesmo buscando psiquiatras, psicólogos. A noite de 8 de outubro será marcada por música na Univates. Fernando Capitânio se apresentará no Café Cultura do mês de outubro, com um acústico leve e um repertório cheio de sucesso. O cantor estará presente na cafeteria do Prédio 9, das 8h30 da noite até as 9h45. Capitânio começou a tocar violão com 6 anos de idade e desde então estudou guitarra, voz e prática de conjunto na modalidade MPB e também no jazz. O músico ganhou prêmios como Melhor Música, Melhor Melodia e Melhor Instrumentista do Canto da Lagoa Estudantil em 2011 por sua composição Pôr do Sol, executando-a como intérprete e guitarrista. Com influências como o John Mayer, Jack Johnson e também os Beatles, o show pode ser conferido gratuitamente. O evento é aberto ao público, sem necessidade de inscrição. Mais informações podem ser conferidas pelo telefone 3714-7000, o ramal 5945. E veja como será a quarta-feira com Camille Lenz e a previsão do tempo. Olá, este é o Boletim do Tempo para essa quarta-feira, 23 de setembro. O dia deve ser quente no Vale do Taquari. Apesar disso, ainda pode haver alguns períodos de chuva. O sol deve aparecer entre nuvens de forma isolada. É necessária atenção na parte da noite por causa da neblina. Vamos ver como ficam as temperaturas? Em Lajeado, a mínima deve ser de 19 graus e a máxima de 34. Já em Teutônia, a mínima também se aproxima, deve ser de 18 e a máxima de 32 graus. O sol também deve vir com períodos de nebulosidade. Este foi o Boletim do Tempo para essa quarta-feira. A gente volta amanhã. Até lá! Obrigado, Camille. Em sua 7ª edição, a Feira da Construção Civil, Mobiliário e Decoração do Vale do Taquari, a Construmóvel, está consolidada.
e a cada ano renova-se para mostrar o que a região tem de melhor nos setores contemplados. Em 2015, o apelo está na criatividade, com ideias e atitudes que possam transformar cidades em lugares que conciliem em sua arquitetura, paisagem e ambiente, histórico com moderno e desenvolvimento com sustentabilidade. E desde as 6 horas da tarde desta terça-feira, a comunidade regional pode prestigiar as soluções aplicadas em projetos de 250 expositores, entre arquitetos, decoradores e construtores, tanto do Vale do Taquari como de outras regiões do estado, a exemplo de Santa Rosa, Novo Hamburgo e Caçapava do Sul. Até domingo, os pavilhões e a área externa do Parque do Imigrante, aqui em Lajeado, terão a maior concentração na região de produtos e serviços voltados à necessidade de cada residência ou empresa, desde demandas mais simples às mais sofisticadas. Cerca de 70% dos estandes foram personalizados especialmente para a feira, impactando no seu visual para apreciação do público. O presidente da comissão organizadora da Construmóvel 2015, o empresário da construção civil lajeadense, o Clécio Vargas, reforça o convite. Conforme Vargas, mais do que números, as empresas que participam da Construmóvel querem consolidar suas marcas e mostrar ao mercado que são sofisticadas. A última edição, em 2013, foi visitada por 27 mil pessoas e somou 23 milhões de reais em negócios. A Construmóvel 2015 vai além do que já está exposto no Parque do Imigrante. Antes mesmo de a feira começar, os organizadores já estavam preocupados em como disseminar sugestões para a melhoria de Lajeado. E dentro desse objetivo está o tema Cidades Criativas. 5 temas norteiam debates e ações promovidos pelo grupo gestor da Construmóvel e que terão continuidade na feira, que é o patrimônio histórico, ambiente e desenvolvimento, economia criativa, espaços públicos e mobilidade urbana. E durante todo o período da Construmóvel 2015, o Lions Clube Lajeado Florestal, além de administrar a cobrança de ingressos nas 2 portarias da feira, manterá caixas onde os visitantes poderão depositar livros e óculos usados. A captação insere-se dentro das atividades do centenário do leonismo e justifica-se, pois ao mesmo tempo em que os visitantes vão à feira para apreciar as novidades, podem doar livros de literatura e óculos que já não usam e que serão destinados a entidades e pessoas carentes. Este foi o Redação Informativa desta terça-feira, 22 de setembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na quarta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.